Hum, Oi. Bom dia. Bom, pessoal, vamos lá. A gente estava com. Bom dia, né? Para quem ainda entrou depois que eu dei o meu bom dia. A ideia hoje dessa reunião é dar um panorama geral, por isso que nós estamos aqui com o Flávio, que é o nosso assessor lá em Brasília, e para vocês, tanto da reforma, e o F entrou aí, óbvio, nessa questão, mas também de trocarmos informações e ideias com vocês de como fazer na regulamentação e depois a gente faz uma parte geral. É, o histórico é que nós íamos fazer a apresentação e o Arnaldo veio com uma ideia que eu achei muito interessante de ser uma reunião mais informal para a gente também trocar algumas informações sobre outros pontos do que nós devemos nos atentar da parte financeira das empresas e termos realmente um ambiente onde a gente possa trocar essas informações e crescermos juntos, visto que o Brasil não é para amadores, né? Parece que cada dia a gente tem uma notícia nova na parte tributária e principalmente como nós vamos nos adequar já pensando na reforma. Aí eu vou fazer um breve panorama que o Flávio tá por aí já, uma, Tá. se Tá, ele tá Flávio e sim. Dom já puder. estão por aqui. Flávio, antes de eu dar o panorama do que a gente está fazendo, você quer dar os prazos aí das reformas e tudo, a parte política, ou Bom é, dia, Fabiano, bom dia a todos. bom dia. Você se refere a prazos do quê? Da reforma tributária agora, da reforma tributária. Vamos começar com esse, depois a gente vai para o IOF, senão. Tá bom, reforma tributária que a gente está lá junto com a Receita, é isso? Isso, que estamos juntos com a Receita. Havia aquele prazo, né, a fase de consulta, acho que foi até 9 de junho, né, e que a Receita ainda está analisando o que foi enviado pelas entidades e pelo terceiro setor, né. Está naquela fase de ajuste de texto, de publicar normas técnicas específicas, né. Em paralelo a isso, o governo acompanha a regulamentação com a estruturação do comitê gestor, né, previsto na LC 214, e que estava dentro daquele projeto de lei complementar 108. Então, a gente enviou as nossas considerações lá para a Receita. Isso está sendo, obviamente, agora analisado internamente. Tá. Pessoal, a parte técnica aí do Flávio, eu gosto porque ele traz as leis aí para todos. Mas na parte prática, a Receita pediu para nós colocarmos a regulamentação que nós imaginamos. Tendo dito isso, a gente está com um problema muito grave em mandar essas informações, tá? Nós contratamos um escritório VBD de São Paulo, é um escritório tributarista. O Rodrigo Dias já fez vários trabalhos para nós, aqui da Abrastoa e para outros associados. E chegou um ponto que, e nós estamos mexendo com a Receita, e é por isso que nós queremos ouvir de todos, que nós vamos ter que mudar toda a nossa forma de operação com essa reforma, porque os impostos vão ser todos por fora. Por fora significa o quê? A gente vai falar, olha, a nossa taxa de emissão de um aéreo é R$ 100, o imposto vai ser mais ou menos 16, então é 100 mais 16 de imposto, você cobra 116 do passageiro. Isso é a parte mais simples e tranquila de como funcionaria. A questão mais complexa, e aí que nós estamos tendo, é, por exemplo, nós temos um markup de 20. Vamos colocar bem simples, tá? Vai 10 para a agência, fica 10 para nós. Só que eu estou pagando o fornecedor daqui 6 meses. Eu só vou ter o documento que eu estou pagando o fornecedor daqui 6 meses. Do quanto que eu vou abater do imposto que esse fornecedor vai me gerar crédito, porque a gente vai gerar créditos ao longo da cadeia. Então, como que que momento que eu tenho que pagar esse imposto? Isso eu estou colocando as perguntas que nós temos, tá? Como eu vou destacar esse imposto pro consumidor? Porque quando eu dou a nota fiscal pro consumidor, vai falar da seguinte forma: eu paguei 20 para o hotel, 10 para a agência e paguei meu imposto sobre esses 10. E desses 10, X é imposto e X é meu ganho. Meu ganho. Depois tem todos os outros custos que nós temos, né? Mas X fica para mim.
Em que momento que isso é feito? Quando a gente tem ainda um acordo, que ainda existem na operação, infelizmente, de você pré-pagar e receber essa comissão posterior, e quando que eu pago isso? Na hora que eu remeto, eu vou ser obrigado a bater o valor do hotel, do imposto do hotel e da agência, ou não? Cada um paga o seu imposto. Qual que é o nível de responsabilidade? Quando que vai ser? Quando é pagamento internacional, só a fatura vale, já que não tem nota fiscal? Eu vou precisar, se eu tiver que pré-pagar, a fatura do hotel vai valer, porque eu só vou receber a nota fiscal depois da prestação do serviço do hoteleiro. Como que vai ser a nossa regra? Tá? Essa é a principal questão nesse momento. Onde que vai ser devido, que isso está mais ou menos certo que vai ser o nosso domicílio, porque para quem tem venda online, pode ser que seja em cada lugar que foi feita a venda do online, ou vai ser sempre o domicílio onde a empresa fica. Todas essas questõezinhas são pequenas, estão trazidas. E Douglas e Flávio, se eu estiver esquecendo algum detalhe ou passar, por favor, me interrompam aí na hora, tá? É aquela questão do fato gerador, né? Isto, que é o momento, o que que vai gerar, Isso. quando vai gerar e quem vai pagar e como vai ser E, pago. é isso, Fabiano. E um dos problemas que a gente enfrenta a respeito desse fato gerador é a operadora ela negocia com os prestadores de serviços, né, com os fornecedores. Cada um pode ter um fato gerador ocorrido num momento distinto. Quando você faz a intermediação, como a Receita vai enxergar esse fato gerador da intermediação? Quando a agência faz a intermediação pela operadora, ou vocês de brokers, consolidadoras, né? Como é que a Receita vai enxergar cada um desses fatos geradores, né? Então essa é a preocupação também, né, Fabiano? Não, exatamente. E outra, a gente pode ter alguém que seja, tenha na cadeia, alguém que vai pagar pelo lucro presumido, alguém que vai pagar pelo lucro real e outro que é pelo simples. Então, tudo isso vai gerar trabalho para nós. Então, isso a gente já sabe que nós vamos ter um trabalho grande, porque a gente vai ter que saber provavelmente como que cada um paga o seu imposto lá na ponta para a gente descontar aqui e pagar o nosso. Aí aí que está a nossa pergunta. Nós mandamos algumas e foi esse documento foi enviado para vocês. Eu não sei quem teve tempo de ler ou conseguiu fazer uma leitura mais analítica desse documento, que é o quê? Nós mandamos alguns questionamentos muito simples para Receita e nós estamos agora numa encruzilhada. Nós vamos para a Receita e abrimos e vamos no muito específico para tentar clarear todas as formas de operação que nós fazemos e tentar ser regulado tudo. E aí a gente sabe que a Receita pode abrir o olho e ir atrás. E é por isso que nós estamos nesse fórum de discussão. Ou nós vamos ser muito geral, podendo dar espaço na lei que nos dê alguma margem de manobra, mas ao mesmo tempo a gente fica à mercê de interpretações futuras. Qual risco é menor? Onde irmos? E eu acho que a gente não vai sair da resposta nessa primeira reunião com uma resposta disso. Mas a ideia é que nós tenhamos essas reuniões financeiras todos os meses, por quê? Porque em algum momento a Receita vai nos responder esses questionamentos que nós fizemos. E aí nós vamos poder voltar com vocês com mais coisas, dar a resposta da Receita e voltar a ter essa discussão, porque é uma discussão que vai afetar o mercado como um todo. E nós precisamos entender como Brastoa, até onde agir e qual risco correr. E é complicado. E nós, em termos de cinco, seis cabeças pensando, falando em Flávio, falando nos advogados, não só o Dr. Douglas que está aqui, mas o pessoal da VBD, Marina, entre outros, achamos que 20 cabeças, 30 cabeças, não sei quantas pessoas estão aqui, 40, vão pensar muito melhor que as nossas quatro de como ir. Então, nós estamos trazendo questionamentos e os medos nesse momento de reforma, que a gente está muito embrionário de como isso vai ser, mas até o final do ano isso tem que ser decidido, porque ano que vem começam os testes, tá? Fabrício, Aí eu posso dar ah, uma ideia? pode. Antes de ir para a Receita, né? Será que não seria interessante? E eu imagino que cada operador já tenha feito um pouco desse trabalho com seus contadores, né?
porque a gente está aqui inserindo muito, porque eles estão em cima de tudo que está rolando, justamente para que eles também entendam e possam nos ajudar de forma mais concreta. Será que não seria interessante ter um fórum nosso com os contadores, até para a gente, porque cada um tem o seu, quer dizer, eles têm uma visão, eles estudam isso diariamente, né? É o métier deles, para eles entenderem de que forma é melhor a gente poder conduzir o assunto, como já teve em outras vezes. Então, eu não sei se não seria interessante, talvez, antes de levar qualquer coisa para a Receita, ter um fórum com contadores, porque no final os contadores vão ter que nos ajudar a buscar uma solução também no dia a dia, né? Não sei o que que você acha, o que que o pessoal acha, mas eu talvez acho que os contadores seriam interessantes estar presentes às vezes. Michel, nós Michel, pensamos. Oi, Fabiano, bom dia. você Desculpa está interromper. bem? Eu estou bem, e você? Tudo Bom dia bem, a todos. graças a Deus. Eu ia sugerir justamente isso que o Michael mencionou. Eu acho que é muito válida a participação dos contadores nesse nosso debate. Eu também gostaria de saber o que vocês pensam a respeito. Nós não trouxemos nesse primeiro momento os contadores, porque tem contadores que trabalham para 10 operadoras distintas e que não são só associados. Uhum. Então, nós também precisávamos aí validar com vocês se ok termos pessoas de fora, porque tudo que nós falarmos aqui vai, quando você põe o contador, vaza. Já pode vazar estando nós aqui, mas com o contador isso vai vazar. Então, a gente perde um pouco da liberdade de trocarmos ideias. E eu nem coloquei outra coisa, né? Tem a questão cambial, né? Hoje a gente tem lucro cambial, que é um lucro interessante. Isso não vai ser destacado aonde, Ô, né? Então Fabiano, tem mais essa questão. Fabiano, eu acho que um fórum com especialistas é até interessante, mas eu não colocaria contadores, tá? Uhum. Eu colocaria tributaristas. Outro Eu ponto. acho que escolher 3 ou 4 tributaristas para discutir junto com o tributarista da Brastroa, para eles encontrarem as melhores soluções. Porque a visão do tributarista é diferente do contador. O contador é um burocrata. O tributarista, ele vai direto lá na raiz do problema. Então, eu sou da opinião de realmente talvez criar um pequeno fórum de tributaristas. Primeiro, porque a ética dos advogados tributaristas é diferente do contador, tá? Então, eu acho que seria interessante fazer com tributaristas isso, tá? Agora, existe uma coisa que eu já venho discutindo há um tempo com a Infotravel, que é o destacar os impostos, tá? E só para comentar, não sei se todos sabem, que ainda já está sendo feito testes e ainda este mês nós vamos ter a linha de taxa e a linha de impostos, tá? Porque hoje está todo mundo quase marcapeando o imposto no preço. E isso está errado. Imposto tem que estar destacado, tá? Então, só que, mas depois tem outros assuntos aí. Mas eu acharia legal fazer com o tributarista essa reunião, tá? Na minha, no Se meu ponto. nós trabalharmos com advogados, Dr. Douglas, aí eu estou perguntando eticamente, tá? Não sei, você acha que um fórum ali de dois, três para discutir conosco, ou eles fazerem uma apresentação, pensando também em deixar os advogados tranquilos, porque é complicado você discordar de um colega, diferente de nós aqui que somos amigos, Uhum. né? Mas você discordar ali no palco e falar, não, eu discordo do que o colega falou. Enfim, o que que você acha, doutor Douglas? Fabiano, considerando que existe um escritório especialista contratado, né, e vale dizer também que, né, posso estar enganado, Fabiano, me corrija, mas a escolha desse escritório também ocorreu pelo fato dele ter um acesso grande em Brasília, na Receita Federal, né? E o que facilita essa comunicação. Eu entenderia inicialmente por uma apresentação por parte deles e outros colegas aqui, sim, para abrir uma frente de conversa e discussão. Mas, antes disso, acho que é importante ressaltar que quase ninguém entende o funcionamento do trade, o
funcionamento das operadoras, quando você envolve todas aquelas questões operacionais, com prestador de serviços finais, com consolidadoras, enfim. E isso a gente percebeu também, eu participei muito pouco na época, mas quando tivemos problema do ISS aqui em São Paulo, a Brastoa fez, né, um trabalho junto às operadoras para poder mapear essa operacionalização, sem, por óbvio, identificar, mas fazer de uma forma geral. E o que foi identificado é que cada um tem uma forma diferente de operacionalizar. Então, para trazer uma conversa com o tributarista, seria importante que tivesse esse mapeamento, nem que seja geral, para que eles possam entender efetivamente qual o funcionamento e entender que não existe uma única prática, né? Seja relação operadora-fornecedor, seja operadora-agência, propriamente dita. Então, eu entendo sim, pertinente, mas vai precisar trazer esse histórico, né, esse feedback para os tributaristas conseguirem entender, até para pensar em soluções, né? Porque acho que esse é o principal desafio e o principal intuito do encontro, né? Viu? Uma coisa que eu percebo é assim, obviamente todo mundo vai tentar, como sempre foi assim, vai tentar buscar as suas soluções, ok? Porque nós vamos ter que se adaptar de alguma forma, como a gente sempre se adaptou e cada um foi fazendo de uma forma. É verdade o que o Douglas diz. Cada um faz de uma forma, cada um tem um entendimento. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente teria que fazer, cada um dentro da sua casa, é fazer um estudo com o seu tributarista ou com o seu contador e ver que modus operantes ele está dizendo para a gente trabalhar. Reunir todas essas informações entre nós, ser uma coisa aberta. Olha, o meu contador, meu tributarista disse para mim operar dessa forma aqui, tá aqui. E aí a gente começar a pegar todos e ver a melhor forma que existe, todas as ideias ali que foram jogadas, e talvez em cima disso construir uma. Porque na verdade, sempre foi assim, cada um vai acabar fazendo do seu jeito e no seu próprio entendimento, como a gente já faz há vários anos tentando se adaptar a todas essas mudanças que acontecem sempre, né? Então, talvez, se for para se organizar, é cada um fazer um estudo, entregar para a Brastor, falar, ó, o meu aqui disse o seguinte, essa é a forma mais correta, e tentar buscar em cima disso uma única para o nosso mercado. De novo, uma ideia, né? O Essa linha, que... inclusive, quem não tiver a vontade para fazer essa, abrir de forma, né, dentro do grupo, pode encaminhar para a Brastor, como a gente tem com os dados do anuário, a gente trata aqui de forma confidencial, como cada um tem atuando. A gente faz o consolidado e apresenta um resultado final. Olha, a gente tem esses modelos, tantas operadoras atuando dessa forma, tantos dessa, sem expor ninguém, tá? A gente consegue também eu, fazer isso aqui organizando internamente. Então, encaminhamento desse tema aqui rápido, se todos concordarem, a gente contrata, porque é um custo extra, óbvio, a VBD para fazer uma apresentação para nós e nossos contadores do que está sendo pensado por eles, do que foi colocado, de como vai ser essa reforma, até para ser um entendimento mais claro para todos nós, do que vai ser afetado. Eu peço para eles fazerem um breve histórico do que nós conseguimos já na lei geral da reforma, trazer o que eles pensam para essa organização, junto com os nossos contadores e nós, obviamente. A gente pode marcar isso para daqui uns 15, 20 dias. Eu não gostaria de estender muito, porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa rápido. E a partir daí nós fazemos esse estudo dentro de casa e depois nós nos reunimos novamente, dali uns 10 dias, para vir com as dúvidas de todo mundo tem. Porque aí com certeza vocês e os contadores vão ter mais dúvidas, mais informações. O que vocês acreditam nesse encaminhamento para a gente trazer da reforma? Porque o tema da reforma é urgente para o ano que vem, mas é urgente, né? Se querendo ou não, quando a gente tem que falar com Receita para mudar leis e até ver se a gente tem alguma margem de tentar melhorar para o nosso lado, esse é o momento agora que eles deram essa abertura. E como o Douglas bem disse, o escritório é pela abertura que ele tem na Receita, né, de conversas e tudo que foi contratado. Então, a gente tem essa chance de falar agora. Então, seria muito importante
nós buscarmos o que é melhor para os operadores nesse sentido, sabendo que a contratação desse escritório foi por todo o pessoal do turismo, tá? A Abracorp, a BAV, CLIA e nós estamos dividindo esses custos, porque no final a lei geral vai falar das agências de turismo, que é o que a nova lei geral do turismo trouxe. Então tá todo mundo no mesmo barco. E aí a gente vai ter que colocar algo que contemple agências e contemple operadores no mesmo texto, que também não é tão simples, mas é como a lei foi desenhada, então a gente não pode fugir disso. Alguma. Eu acho uma Eu ótima acho, ideia, Fabiano. eu acho boa ideia também. Eu já mandei para o meu, aqui enquanto nós estamos falando, já mandei mensagem para o meu contador e para o meu tributarista, para a gente começar a montar e mandar para a Brastor. E eu acho realmente muito importante de que, como a Marina falou, ninguém colocar a Brastor não abrir de quem é cada modelo. E tem que estudar os modelos sem abrir de quem é cada coisa, entendeu? Muito boa ideia. E, Nós, Arnaldo, a gente sabe, inclusive, que a própria operadora às vezes não tem um único modelo, né? A gente sabe a complexidade, às vezes você faz venda de internacional de um jeito, de nacional de outro, se é para o broker é de uma forma, se eu opero direito é de outra. A gente tenta, né, Fabiana, e tem sido um exercício difícil aqui a gente poder prever todas as variáveis que existem, as complexidades. Então, a gente conseguindo entender tudo isso que a gente tem hoje em realidade, pode ser até uma forma da gente tentar trazer alguma segurança maior para a gente, porque a gente sabe que acaba atuando aqui diversos modelos diferentes dentro da mesma empresa, inclusive. Realmente é complicado. então, esse tema está encerrado? Da minha parte, eu acho que nós temos que fazer esse trabalho aí, que eu acho muito bacana, entendeu? Porque eu acho que pode se concluir coisas muito boas de algumas empresas que têm uma maneira, outras de outra, e concluir um modelo único para todo mundo, porque realmente é uma bagunça hoje no mercado. Cada um trabalha de um jeito. A gente Agora, contrata Arnaldo, uma também um pergunta, técnico para Fabiano. consolidar isso. Uma pergunta para vocês. Pelo que eu entendi, e de novo, isso inclui a nova lei do IOF que nós estamos falando agora, que mexeu com tudo, não é verdade? Não, Além de a tudo lei do isso, ou IOF não? é uma outro tema, é o próximo tema. Ah, então tá bom. Tá bom. Essa é a É da que também reforma vai tributária. impactar de qualquer forma e os contadores já estão. Só que agora tem uma dúvida: será que ela vai para o ar, não vai para o ar, né? Que também está no estudo dos contadores agora, como é que nós vamos fazer isso, né? Não, vamos lá. Ô Flávio, se por favor você me corrige. A lei do IOF, a partir do momento que entrou em vigor em 22 de maio, Tá ela válido. está válida e vigorando. Isso. Existe uma pressão, e aí o Flávio gostaria que ele me colocasse, Dá um do tempo. Congresso para derrubar isso, né, Flávio? Exatamente. É um decreto, né? O decreto tem validade imediata. O que a gente está trabalhando, não a gente só, obviamente, todos os setores organizados estão trabalhando, é para derrubar esse decreto. Ontem teve a aprovação de uma urgência, de um PDL, que é uma ferramenta no Congresso, para derrubar esse decreto, né? Isso foi aprovado à urgência ontem e há uma pressão muito grande ainda para que esse PDL, esse projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial, possa ser votado ainda essa semana, o que eu duvido. Isso talvez possa ser votado semana que vem. Em paralelo à derrubada desse decreto do IOF, todos sabem que o governo enviou uma medida provisória também sobre o tema, né? Então ele tinha feito um decreto de taxação e agora ele enviou uma medida provisória para aumentar a taxação para cobrir o outro decreto. Isso é em paralelo, né? Com relação à questão mais pontual do decreto do IOF, esse é o cenário, Fabiana. A gente tem um movimento forte político dentro do Congresso Nacional para derrubar. Ontem a gente teve a votação dessa requerimento de urgência. O que é urgência, né? Esse projeto de decreto legislativo, ele teria de ser debatido nas comissões de mérito. E agora, aprovada a urgência, ele já vai direto para o plenário, e votando no plenário, ele obviamente pula as casas e segue a tramitação. Ele foi aprovado com uma maioria de mais de 340 votos. Então, há um movimento grande de insatisfação com relação
a questão da taxação, de aumento de tributos dentro do Congresso Nacional, especificamente com relação ao IOF. Agora, Flávio, permite fazer uma pergunta? É o seguinte, o decreto continua no ar, então ele continua funcionando. Eu, por exemplo, tenho que fazer vários pagamentos semana que vem e essa semana. Eles deram 2 semanas para o governo, quer dizer, até sexta-feira que vem, para que o próprio governo mude tudo. Se o governo não mudar, eu acredito que semana que vem, até o final da semana que vem, eles derrubam tudo. Mas, enquanto isso, nós estamos pagando imposto. Existe alguma maneira que a gente possa entrar com algum mandato via Brastoa para que a gente recolha o IOF em juízo até ter... Porque se a gente pagar, a gente nunca mais vai ter o dinheiro de volta. O que você acha? Doutor Douglas, eu acho que é Tem você algumas. aí. Aí eu ia passar isso para o Douglas, né? Batata quente na outra mão, né, Flávio? Mas lembrando que qualquer ação, né, Douglas, de por exemplo, uma liminar, você corre o risco, obviamente, de ter isso derrubado e você, obviamente, tem todo um custo aí envolvido nisso, mas o Douglas, melhor do que ninguém, pode dar uma explicação sobre isso. E sim, é válido ainda o decreto do governo até que seja derrubado ou seja, obviamente, substituído. É isso, gente. Quando houve alteração ali do IOF diante de decreto, né, Fabiano, nós conversamos um pouco a respeito dessa situação, só que o IOF, ele possui uma natureza específica, né? Ele é considerado um imposto regulamentar, ou seja, ele não estaria distrito ao princípio da anterioridade e o governo poderia, sim, alterar a alíquota do dia para a noite, como ele fez. O que acontece? Isso traz algumas implicações de segurança jurídica, alguns princípios constitucionais, tá? Mas isso vai parar lá no STF. E as últimas decisões que passaram pelo STJ/STF também, para verificar a ilegalidade ou inconstitucionalidade, acabaram dando razão ao governo. Ou seja, a tese acaba sendo fraca. Existe possibilidade? Existe. Mas é como o Flávio falou, isso vai parar lá em Brasília, enquanto isso tem as implicações para um período curto e, se não ganharmos a liminar, eu não sei como é que os tribunais aqui embaixo estão se portando com relação a esse tipo de ação, tá? Mas, pelo que a gente viu na época, não era muito favorável as decisões. Tá? E aí, uma outra questão que foge um pouco desse âmbito jurídico e acaba indo por uma questão de estratégia é a seguinte, né? A Abraçoa está negociando o IRRF lá em Brasília. E fatalmente está entrando na conta IOF, IRRF, enfim. Como é que se veria isso lá em Brasília? Aí vocês podem falar, são âmbitos distintos, de fato, são. Mas isso não poderia trazer uma implicação? Tá? O fato é o seguinte: para a entidade entrar com um mandado de segurança, sim, é possível, mas para que vocês fizessem o depósito em juízo, existem alguns entendimentos dizendo que o juiz primeiro precisa autorizar e segundo, vocês vão precisar se habilitar nessa ação. Posterior, se for uma liminar, ela pode ser cassada a qualquer tempo e a tese, infelizmente, ela não é tão forte, ou seja, o judiciário não tem abraçado a tese a respeito aí da inconstitucionalidade ou ilegalidade de aumento de alíquota do dia para a noite no caso do IOF. É bem pontuado, Douglas, essa questão de a gente ter muita sensibilidade com o tema do IOF para que isso não respingue numa pauta cara para a gente, que é o IRRF, que a gente está brigando também dentro do Ministério da Fazenda, Receita, e também dentro do Congresso, e também dentro do Ministério do Turismo, né? Então, a gente precisa ir com uma calibragem muito afinada sobre essa questão em termos de pressão sobre a Receita, para que a gente não possa ter um efeito paralelo sobre a pauta do IRRF. Esse é um exercício difícil que a gente tem tido aqui, né? Achar esse equilíbrio, porque são muitas brigas, muitas lutas,
E aí a gente fica aqui tentando equilibrar onde que a gente gasta mais energia para não queimar cartucho aí o desgaste com outra briga que a gente entende que é maior, né? Então a gente tenta ir calibrando todas elas. Arnaldo, o PL, o partido, entrou com um processo, ação direta de constitucionalidade, salvo engano, Douglas, foi isso, né? Contra essa medida, o tema é o quê? Ela é regulatório e ele fez o decreto com arrecadatório, que seria ilegal. É possível se provar? É possível pelas entrevistas e tudo, mas novamente vai ser um julgamento político. Então, se nós entrássemos com, acho que com mandado de segurança ou uma ação de constitucionalidade, até acredito que provavelmente acabaria apensado nesse do PL, que não foi nem julgado ainda, está lá paradinho, eles pediram liminar, tudo, e está estancado, porque eu acho que é uma luta que o STF também não vai acelerar, né, Douglas? E a gente vai ficar lá esperando uma decisão. Então, eu não vejo com. E eu consultei também o Dr. Douglas Sabe, a gente fez essa pergunta para outros escritórios e todos vieram na mesma linha, que é uma luta que não vai ser vencida. É gastar tiro à toa. E aí tem essa questão. Se nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade direto na fonte que vai julgar, ou seja, lá no STF, fica um pouco mais fácil, que é difícil, né? Você fazer depois o ressarcimento, a gente sabe como a Receita funciona. Mas se tiver uma decisão favorável, a empresa pode pensar na compensação, enfim, fica um pouco mais fácil, porque a gente está pulando diversas etapas do que o mandado de segurança aqui na Justiça Federal aqui de São Paulo, por exemplo. Tá? Acho que a gente pode até mandar por e-mail essa ação do PL. Eu sei que a gente recebeu em algum canal aí para todos terem acesso. Então, de OF é isso. Alguma outra dúvida, alguma outra questão que vocês querem levantar? Pessoal, não tem jeito, tem que pagar, infelizmente. Nós, na verdade, aqui por enquanto é aquilo que o Arnaldo falou. Estamos colocando no câmbio, né, para proteger, e temos que pagar. A gente também entende que tem que pagar. Eu estou Eu não estou destacando, mas colocando no câmbio, não, tá? Não? Você está Não, pondo separado, Arnaldo? eu estou botando separado. Não consigo por causa do sistema. É Eu online, estou né? botando separado. Infelizmente, eu estou colocando dentro da linha de taxa. É. E agora ele vai mudar até o final do mês e vai ter uma linha de taxa e uma linha de impostos. É. mas teve gente que marcapeou e está parcelando junto com o valor do pacote. Entende tudo, cada um está. Tem tudo, é isso. E você acaba, quando você põe no câmbio, você acaba até comissionando, porque não tem jeito, né? Tem que ser no É por sistema isso que eu mesmo, o não Arnaldo está tenho, certo. não tem lógica Não tem colocar lógica. no câmbio e também não tem lógica colocar no markup, porque eu não posso comissionar imposto, É eu não isso posso aí. É financiar verdade. imposto, Por isso entendeu? que tem que ter a Imposto solução sistêmica, né? É, é, eu, Tem que ser eu é, back-office acertado junto com o front, porque não adianta eu só acertar meu front e não ter meu back todo acertado por causa dos controles. Então, para mim aqui está dando um pouco de problema, mas normal. é, eu tô com tudo separadinho também, estou vendo que tem mais gente aí que está separando, Que mas é o bom. único jeito, não tem caminho. Nós enfim. Além estamos do que separando é a também, né? única maneira legal de fazer, tá? Você Uhum. embutir no preço do produto um imposto destacado não é legal, É é verdade. ilegal. É verdade. Então, estamos cometendo ilegalidades também. É verdade. Hum, É uma é, delas, né? A gente comete várias, que não tem caminho diferente, infelizmente. Você vai procurando, procurando, você sempre está. O meu tributarista fica louco, ele todo dia vem me dar uma orientação, fala, não, você sabe que isso pode acontecer isso. É um terror. Porque o nosso ramo, nós temos vários problemas. E eu até gostaria, eu acho que esse fórum é muito importante. Eu tenho várias questões para colocar em termos financeiros, e esse fórum eu entendo que não é um fórum para discutir nada que não seja do mundo financeiro e legal, sabe? Eu tenho vários pontos e eu acho que se a gente trabalhar todo mundo junto, nós vamos melhorar o nosso mercado.
tá? Essa é a minha Sim, eu opinião. acho que é isso, Arnaldo. Eu acho que a gente está com os pontos urgentes hoje, né? É, assim, é o que precisa. E aí, um feedback para vocês, nós tivemos terça passada com o Haddad, no Ministério. Foi uma reunião que o ministro do Turismo, Celso Sabino, pediu para nós. Foi muito interessante, eu diria, porque nós tínhamos já falado com o Barreirinhas, que é o responsável pela parte dos impostos e do ERRF. Ele tinha feito estudo, tinha falado que era um estudo que era inviável, mas que dependia do chefe e que ele ia nos retornar. Não retornou, nós passamos por cima e conseguimos, através do Ministério do Turismo, com o Haddad. Chegamos para nossa audiência com ele, ele falou: nunca ouvi falar desse imposto, nem ele, nem o assessor direto. Nunca tinha ouvido falar do nosso imposto. A expressão corporal dele foi impagável. Tipo, é um absurdo. Palavras ipsis-literis. É muito alto, não dá. Não faz sentido. Aí ele falou: só que eu não posso simplesmente tirar. Temos que fazer estudos. Já passaram para o Barreirinhas? A gente falou: já tivemos 2 reuniões com eles. Ele ficou de fazer o estudo e nos trazer de volta e não trouxe até agora. Ele se comprometeu a trazer de volta. Foi uma reunião na terça-feira passada, que foi o dia do IOF, que estava explodindo as coisas na Câmara, queria editar MP. E apesar dos pesares, nós pedindo uma renúncia, que nós não colocamos como renúncia, colocamos como uma correção de lei, porque isso é uma deturpação legal, né? Ele foi muito solícito, mais do que nós imaginávamos, sendo bem. A gente imaginava que a gente ia ser enxotado de lá pelo dia que estávamos, mas ele entendeu o problema, os assessores entenderam, viram assim, falou: não, não faz muito sentido, mas a gente não pode abrir mão de nenhuma receita. Então a gente vai ver, calcular e ver o que vai ser feito. O IOF era tema proibido nessa reunião, nós já sabíamos, então nós nem levantamos esse tema, porque, obviamente, pelo dia que foi a reunião, não caberia ali a gente trazer isso, mas ele, muito simpático, trouxe vários pontos, conversou, acho que quase meia hora conosco ali, junto com o Ministério, sobre os temas e nos ventilou, mas a ideia não é que seja algo, a gente está tentando que ele nos traga alguma sugestão disso ser efetivo, definitivo, não mais temporário, porque a gente a cada 3, 4 anos tem que voltar nesse tema. E eles querem fazer a reforma sobre a renda, e aí seria colocar nisso, é, já que vai reformar, já reforma esse ponto também e nos zere esse imposto dali para frente, mas a partir do ano que vem que ele tente, a gente pediu que zere, né? Para a gente, já que é 3,5 de OF agora, 3,5, que foi a argumentação, se o IOF não mudar, então que pelo menos o nosso equipare, fique só no 3,5, não tenha 3,5 mais 7,5, né? Que é por fora, dá o 7,5, por dentro, desculpa, né? O imposto. E vamos ver, é uma tentativa para zerar a partir de janeiro do ano que vem, que nós sabemos que esse ano, por questão de receita que eles estão, não vai ser possível. Então, que a gente entre na LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, para que a partir do ano que vem a gente zere isso, ou que equipare com o IOF de cartão, enfim, seja o que for. Mas que a gente, pelo menos, volte a ganhar competitividade, que hoje a gente está perdendo. Tá? Só para colocar, não tivemos a resposta, mas achei muito positiva, pela forma que ele nos tratou. Tudo bem, é político, mas foi positiva a reunião, tá? Só para manter todos aí sabendo do que está colocando. Algo a mais aí que vocês queiram colocar, que nós queríamos trazer sobre as reformas e o UF, tá? A discussão hoje principal. E aí teremos esse fórum todos os meses para ir trazendo ideias. E se alguém tiver temas, passe para mim e para a Marina, né, Mar? E a gente vai estar, até para não se Organizando. fazer, tal operadora levantou tal tema ou outro, sabe? Por questão que alguém não acha. Nós trazemos os temas aqui para fazermos um levantamento, a defesa do porquê vamos discutir aquele tema, igual nós fizemos lá, e vamos sempre trazer exclusivo para associados e financeiros, tá? Não, exceto essa que nós vamos chamar o advogado e os contadores para fazer essa palestra, esse levantamento. Os demais pontos nós queremos realmente que seja restrito para nós termos a liberdade de falarmos e como trabalhamos, né? E trazermos informações aí em primeira mão ou problemas em primeira mão, porque não só soluções teremos,
né? Teremos derrotas, mas conversar com todos. E se todos estiverem de acordo, a gente ter pelo menos uma mensal nesse tema até a reforma ficar pronta, que acho importante para dúvidas e esclarecimentos e trazermos informações do que vão acontecendo nos bastidores, né? Coisas que às vezes a gente não pode nem escrever, mas ainda porque ainda tá indo, mas a gente ir colocando para todos. E captando também um pouco de percepção, né, Fabiana? O que você falou lá no começo. A gente às vezes fica focado aqui nas ideias bem que a gente já colocou dentro de uma linha, então que vocês possam trazer algumas provocações até de realidades diferentes para que a gente não fique muito preso. Eu queria só aproveitar, se não tiver mais assunto, mas se tiver também a gente volta, só para aproveitar aqui o quórum aqui de todo mundo para dois recadinhos. Um é reforçar aqui que eu passei para vocês por e-mail uma pesquisa que a gente já estava rodando aí há 2 semanas. Vou reforçar aqui o pedido para que vocês respondam. É uma pesquisa de 15 minutos. É um estudo que está sendo feito aqui com estratégias para o turismo de lazer, de negócios e eventos. Como o Fabiano falou, a gente vem trabalhando com algumas entidades. Essa empresa que é a Eviva fez um trabalho para a gente lá na época do PERSE, de um estudo, e está oferecendo aqui um estudo para algumas entidades. Então, tá Abrastoa, tem entidades aqui de eventos, de turismo de negócio, para que a gente possa identificar e fazer um levantamento dos temas mais estratégicos e sensíveis e os principais gargalos de cada um dos setores, porque essa pesquisa depois pode se desdobrar, inclusive, em encaminhamentos aqui institucionais, de ordem pública e tudo mais. Então, vou colocar lá no grupo nosso, assim que terminar. Se vocês puderem, é super rapidinho, 15 minutos, pode responder de forma anônima também, tá? É só com seleções ali, nada de texto, de informação mais sensível. E a gente vai passar para vocês também aqui na sequência aquele encontro que a gente conversou na última assembleia, né, Fabiano? Encontro presencial em São Paulo. Vai ser ali no comecinho de julho, no dia 3 de julho. A gente vai fazer uma manhã ali de um encontro também bem estratégico, exatamente para alguns assuntos mais delicados, que a gente não fica muito à vontade de falar aqui no online. Então, a gente vai ter uma manhã de conversa, a gente termina com almoço, a gente já está com espaço reservado, a gente passa aqui na sequência para vocês, no dia 3 de julho, para a gente ter esse encontro também presencial e trazer uma série de assuntos. E aí, talvez essa indicação de assuntos que o Fabiano falou, se vocês quiserem ir nos encaminhando ao longo dessas semanas, podem ser assuntos que a gente aborde nesse encontro. Beleza. Eu Aliás, só queria dar uma sugestão, não sei se pode ser, para deixar prefixado em que dia da semana todo mês será a nossa reunião do Fórum Financeiro. Eu, por exemplo, achei ótimo. Toda terceira semana, toda terça-feira da terceira semana. Ou se for outra data, mas já deixar prefixado, que assim todo mundo já deixa a agenda pronta até o ano todo. Eu acho que talvez quinta ou sexta, né, Fabiano? Porque terça e quarta é dia que terça e pode quarta acontecer muita ida a é Brasília. dias de Brasília, É. normalmente, quando dá os pepinos. Então, talvez vá ser quinta ou sexta. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou já ligar para o Dias, que é quem está fazendo esse trabalho para nós, para ver se a gente consegue, para a semana que vem, já fazer essa palestra deles, tá? Óbvio que depende, se ele me cobrar 100 mil, não vai rolar a palestra, mas a gente vai negociar com ele essa palestra e para ele trazer. E aí, na semana que vem, a gente já traz um estudo de datas e a gente faz uma votação rápida aqui, 2 ou 3 opções de dia e período, sabe? É melhor quinta de manhã ou à tarde, seja de manhã, sabe? Alguma coisa assim. E a gente já coloca aqui em votação e já fixa para os próximas reuniões ali para a gente ter, com base já na semana que vem, ou no máximo na outra, nós tentarmos ter a palestra com eles, até para a gente ter tempo no dia 3 de julho, quando nos reunirmos pessoalmente, para a gente também poder conversar do que a gente entendeu, né? Porque demora um tempo para a gente, muitas Digerir. vezes, digerir tudo que foi falado. O que vocês acham? Dentro do. Eu acho que você não precisava nem mandar pesquisa, entendeu? Determina o dia e o horário e acabou. Faz o que é melhor para a pastora. A Beleza, gente Márcia, vai você se já. adequando. Eu, pessoalmente, eu vou me adequar ao que vocês determinarem. Tá, vê aí, Má, então, um dia aí que A a gente gente se passa alinha. depois por e-mail ali no grupo também para todos. Pode falar, Flávio. Fabiano, eu só queria dar um adendo
com relação ao encaminhamento, com relação à regulamentação da reforma tributária. Como vocês bem colocaram, eles não têm ideia do como funciona, como é o sistema de operação das agências. A gente viu um reflexo disso nessa reunião que você relatou com a Haddad, quando nós falamos do IRRF. Eles não têm ideia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente leva um problema que precisa ser solucionado para eles, a gente corre o risco, obviamente, deles regularem como eles entenderem que tem que ser regulado. Então, na maioria das vezes, é interessante a gente avaliar, levarmos o problema com uma indicação de solução para aquele problema. Entendeu? Olha, o nosso problema é esse, e o ideal de regulação, de resolução, seria isso, isso, isso. Até como um coaching para eles de como é que funciona, né? Fica isso para as próximas discussões. Na reunião com o Dias a gente pode abordar isso e a conveniência da gente levar alguma instrução sobre este problema que a gente enfrenta. Perfeito. Senão, eles regulam como eles acham que tem que regular, né? Sim. Ok. Mais algum Ok, ponto? pessoal. Algum outro ponto que alguém quer levantar aqui ou que precise? Se não, os próximos pontos vocês podem mandar para mim e para a Marina. Vocês têm os nossos e-mails, acho, né? Eu reforço ali no Temos... grupo do WhatsApp agora, Fabiano, os e-mails para Tá. encaminhar aí os modelos que estão adotando, sugestões aí de temas. Vou colocar o link aqui dessa pesquisa e também o convite ali para o dia 3 de julho no presencial. E a gente depois só alinha essas agendas aqui mensais e a gente passa também para vocês já. Tá, e eu vou chamar o Dias já para ver se ele pode semana que vem. E aí a gente tenta quinta ou sexta da semana que vem fazer pela manhã essa. Vai depender da agenda deles, né? Mas fazer essa palestra para nós e os nossos contadores online. Feito. Ok. Nossa parte, beleza. Boa Maravilha. semana aí para todo mundo, Obrigado, semaninha pessoal. Boa curta. semana, boas vendas. Obrigadão. Bom Tchau, feriado para tchau. todo mundo aí. Bom feriado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom feriado. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Mar, fica 2 segundos aí, por Fico, deixa eu favor. só aqui já parar.